Peraí, tá. Entrou. Pode ir. Solta a vinheta. Boa noite, nação brasileira. Vamos transmitir ao vivo e a cores. Vamos esperar a vinheta da Web Rádio Brasil Imperial. Manda, Cezão. Não está entrando a vinheta dos nossos apoiadores da Web Rádio Brasil Imperial? Não está entrando. As novas tendências de propaganda. Anuncie em Web Rádio. Uma iniciativa do Encontro de Profissionais de Web Rádios Brasileiras e uma realização da Na Mosca Produções Audiovisuais. Sua saúde, seu maior patrimônio. Sua confiança, nossa maior conquista. O Laboratório Oswaldo Cruz, com sede em Taubaté há mais de 45 anos, vem sendo uma referência regional, prestando serviços nas áreas de análises clínicas humanas e veterinárias, anatomia patológica, medicina e segurança do trabalho, com unidade de atendimento em várias cidades do Vale do Paraíba, Litoral Norte, região serrana e capital paulista. Maiores informações, ligue 0 prestadora 12 2123 9200, 0 prestadora 12 2123 9200. Laboratório Oswaldo Cruz, tradição e seriedade a serviço da boa medicina. Vem aí, a primeira rádio 100% monarquista do Brasil. A Web Rádio Brasil Imperial surge no cenário nacional para informar realmente a verdadeira história do Brasil, com conteúdo inovador, muita música, informação, notícia, cultura, história, Minuto do Imperador, cobertura de eventos, palestras e muito mais. A verdadeira história do Brasil, contada de forma que você nunca ouviu. Web Rádio Brasil Imperial, à frente do seu tempo. Idealização César Jacques e Rogério Mendes. Aguardem. Web Rádio Brasil Imperial. Oferecimento Laboratório Oswaldo Cruz. Tradição e seriedade a serviço da boa medicina. Web Rádio Brasil Imperial. Na juventude, descobre que existe dois Brasis, um do Estado brasileiro que vive no Fausto e outro da nação que paga a conta escravizada desde 1889. Desde então, se empenhou a estudar e alertar as pessoas, culminando em 2014 com o desastre total dessa república. Coloca em prática o seu sonho. Daí nasce o Anjo do Império para resgatar o Brasil e a dignidade dos brasileiros. Web Rádio Brasil Imperial. Tá na cara que você ouve. Absoluta. Cris Artes e Ideias Sublimação. Quando você personaliza com a Cris Artes, o seu negócio deixa de ser a lojinha e passa a ser a loja. Personalizar muda o seu negócio. Personalizar muda tudo. Em caso de personalização, a Cris Artes recomenda canecas, chaveiros, camisetas, mousepad, quadrinhos, relógios, kits para festas, entre outros. Fale com a Cris Artes. 960 58 96 70. Facebook e Instagram. Cris Artes e Tu. Web Rádio Brasil Imperial. Oferecimento Taubaté Imperial, ajudando a resgatar a história e a cultura nacional. Boa noite, nação brasileira. Estamos aqui de novo, novamente, incomodando todo mundo. E alguém está dando
retorno. Eu estou ouvindo aí vocês. Estamos aqui ao vivo de novo, né? Para transmitir mais uma live aqui pelo Anjo do Império. Hoje eu vou falar sobre Constituição. Ok, parou o retorno. Vamos falar sobre Constituição e vamos estar também transmitindo simultaneamente, agradecer à Web Rádio Brasil Imperial, os seus diretores, Rogério Mendes e o Dom César Jacques, que lá está nos apoiando, lá em Itu, ao vivo e a cores, né? E vamos ter aqui hoje também alguns amigos. Quero falar aqui, boa noite, Getúlio. Eu tava com saudade de você, cara. Eu adoro seus comentários, ó. O Cleiton Macedo, eu não apoio mais a República Brasileira. Deixei de amá-la. Eu tenho o Cleiton Macedo, eu tenho um amigo Coveiro que está preparado para enterrar a República. A Vangre, o grande guerreira de Campinas, Vangre Camargo, um beijo no seu coração. Vamos ver, o Rogério Mendes, boa noite. E o Getúlio também está aqui. Olha, eu estava com saudade de você, o Getúlio Vargas. E também temos aqui hoje, né, os nossos amigos, o nosso querido mosqueteiro, Rogério Mendes. Boa noite, Rogério. Boa noite, meu querido. Todos bem-vindos aí ao bate-boca, o bate-papo aqui do Anjo do Império, juntamente com o estúdio de São Paulo da Web Rádio Brasil Imperial e juntamente com o nosso o grande amigo também, o César Jacques da Aditu, que está controlando a mesa lá. E todos sejam bem-vindos, façam perguntas, falem à vontade e não reparem as besteiras que eu falar, tá legal? Estamos censurados aqui, estamos censurados também, não se importe, tá? O Luiz fala à vontade, o Thiago também fala à vontade, eu também vou falar à vontade, tá ok? Todos os espectadores também que estejam ouvindo para a Web Rádio Brasil Imperial, que também pela Facebook, façam perguntas mesmo à vontade, para nós discutirmos os temas também, as perguntas, tá legal? Beleza. E não esqueça de acessar a Web Rádio também para o sistema Android, para Play Store e também para Radiosnet, tá legal, pessoal? Ok. Quem quiser acessar a rádio aí, é só lá no Anjo do Império, ou do Circo Monarca Brasileiro, ou no meu perfil lá do Facebook, que está lá, os acessos, né? E quem quiser também entrar na sala de bate-papo lá do Zap, da Web Rádio Brasil Imperial, também tem um link lá de acesso para vocês fazerem pergunta por lá e podem fazer por cá também. Beleza? Vamos falar boa noite aí com o nosso Luiz Marinho, diretamente da nossa capital imperial. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. É um prazer estar enorme aqui com vocês também. E vamos ter um simples bate-papo, né? Não é uma discussão de bate-boca, não, Rogério. É um simples bate-papo, tá? Não pode voadora. E é um tema que é bem atual. Não, e é um tema muito bem atual que ele já está mesmo precisando de uma reforma. Uma reforma não, uma nova Constituição. Muito obrigado. Opa! E hoje, né, tenho o prazer também de receber aqui um senhor lá de Goiás, né? Eu conheci-lo, acho que eu conheci vocês em Brasília, né? Lá na Câmara dos Deputados. Boa noite, Thiago! Isso, nos conhecemos justamente em Brasília. Eu sou de Brasília, na verdade. Muito bom. É um prazer tê-lo aqui, né? A gente está sempre convidando aí o pessoal que queiram nos falar dos seus grupos aqui, né? E até eu já convidei várias outras organizações para expor também as suas ideias aqui. Então, o canal aqui, as nossas páginas, está sempre aberto ao movimento monarquista e o movimento patriótico do Brasil, né? Boa noite aí, o Bira. Ô, Bira Carvalho, a pior coisa para o monarquista é ver a República se desmanchando e não podendo visitar a vida do imperador.
Por que não? Viva o imperador! Viva o Viva o imperador! Império Brasileiro! O Cleiton, né? Gente, como vai a nova Constituição de Luiz Felipe? A nova Constituição será semelhante à do Império dos Estados Unidos? Existe essa Constituição, ela está pronta, eu não a conheço, né? Eu não sei se algum dos outros integrantes conhece, mas qualquer coisa depois eles comentam, né? O Bira falando, vamos aguardar. O César, Jesus da Record. Ô César, o Cleiton Macedo está falando que você é o Jesus da Record. Ô menino bonito. A Vang, boa noite, César. Então, como nós vamos falar de Constituição, eu estou com a nossa amada aqui no meu coração, né? O Bira está mandando boa noite a todos de Sequilho a capital da paz mundial, né? E hoje eu esqueci de falar que é dia 22/4/2020, eu também não anotei nada aqui. O que eu estava falando? Hoje é dia 22/4/2020, ano do Imperador, né? Realmente a gente está transmitindo diretamente da sede do Anjo do Império em Sequilho é a capital da paz mundial. E a semana que vem, provavelmente, nós vamos transmitir do novo escritório, né? Me expulsaram daqui desse escritório e nós estamos montando outro escritório. E, pessoal, por favor, mande suas perguntas, né? Eu tenho aqui a Constituição de 1824, né? O que a gente está vendo acontecer atualmente... A legítima. O que a gente está vendo acontecer atualmente, né? Vários... Que nem a polícia prendendo cidadãos, né? Cidadãos trabalhando, né? Cidadão andando na rua, lojista que estava com a loja aberta, foi lá. E eles algemam as pessoas, quer dizer, não pode algemar a Constituição, aí sei lá como é que está o negócio aí, não pode algemar se a pessoa não oferecer resistência. Todas as pessoas que eu vi são algemadas, né? E o governador lá do Piauí, né? Eu não lembro o nome dele, mas eu sei que ele é do PT, né? Ele soltou uma lá que qualquer um, né? A polícia pode entrar na casa da pessoa e desapropriar a casa para usar a residência. Quer dizer, isso não existe, né? Essa é a democracia que o PT sempre prega. Então, como nós vamos falar de Constituição, aqui está a Constituição de 1824. Até me arrepio. Aqui, ó, nós temos aqui, o outro dia tem lá na Confederação Monárquica, tem uma entrevista, um bate-papo com a... Como é que chama aquela menina lá? A Júlia, acho que é a Júlia, lá de Brasília, né? Acho que você conhece ela, né, Tiago? Sobre a Constituição. A Júlia de Brasília, isso. Falou sobre a Constituição. Então, se vocês quiserem ouvir esse bate-papo, né? Se o Rodrigo Brasileiro estiver nos ouvindo, se ele quiser entrar aí, fique à vontade, né? Vocês assistem lá que teve um bate-papo. Boa noite para a Monique, lá de Bauru. Ela está falando boa noite, Jack. Então, aqui, na Constituição, todas as Constituições aí, eu não conheço, eu nunca li isso. Eu li um pouco essa atual Constituição, as demais nunca li. Mas todas elas, creio, que falam assim, o Brasil é constituído de estados, municípios, né? Ou seja, não tem a palavra cidadão ou qualquer coisa parecida, né? Então, na Constituição de 1824, que foi homologado pelo nosso querido imperador Dom Pedro I, o patriota de primeiro, e ele não era nem brasileiro, hein? Apesar que ele virou brasileiro, né? Artigo 1º. O Império do Brasil é a associação, até arrepio, eu falo me arrepio, é a associação política de todos os cidadãos brasileiros. Todos cidadãos, eu falo errado, todos os cidadãos brasileiros. Aqui você não vê estados, não, é constituído de pessoas, né? Eles formam uma nação livre, independente e que não admite que qualquer outro laço de união ou federação se oponha à sua independência. Então, realmente, se vocês quiserem ter uma cópia, né,
é só acessar lá. Um dos lugares que tem é no site do Senado. O que é o Cleiton Macedo? Eles estão acompanhando na Confebras, live com o Rodrigo, com a Júlia, a Poderosa. Acompanhe, né? No Twitter ele está fazendo, não sei que dia que é, depois o César quiser falar aí, ele está fazendo entrevistas com pessoas aí. A última que ele fez foi com o Paulo Resulti, né? Que é um historiador aí. Beleza, então. Quem quer começar a falar de Constituição? É um assunto, assim, né, muito complicado, porque, ou seja, não é complicado, mas a República a fez assim, complicadíssima também. E ela fala que é uma Constituição cidadã, né? E ela não é tão assim cidadã, porque ela tem muitos remendos, tem muitas alíneas, e ela é assim, bem no modo geral, a atual Constituição ela é mais centrada, ela não é bem aberta, diversificada, não, ela é centralizadora, e principalmente ela não tem aqueles, como posso falar, aquelas bem normas que falam do que o povo tem os direitos básicos. Sim, só que ela tem uma listagem muito grande. E os deveres? Só que os deveres não tem. São poucos. São muitas coisas erradas que ela precisa ser mudada, né? Muitas coisas erradas. Passo a bola. Posso comentar? Próximo. Posso comentar, então, com os hormônios aqui? Olha, Pode, eu acho que ver. muito feio, como outro dia nós estávamos conversando, particularmente, eu, você, o tio, eu acho muito feio falar Constituição Cidadã. Hoje, cidadã é mais uma palavra pejorativa. Não tem aquela expressão do cidadão como era do passado. Tinha ética, tinha moral, sabe? Tinha idoneidade. Hoje fala cidadã, você está vendo o quê? Uma cidadã nua, promiscuída, prostituta, que é o Congresso nosso, há décadas, como o Barbosa falava. Era uma negociata. Então, a Constituição é realmente prostituída. Ela já nasceu impura. Então, a cidadã, é uma vergonha falar cidadã. E nós somos cidadãos. É uma vergonha chamar a Constituição Brasileira da Saúde de a Constituição Cidadã. Não tem sentido. É ridículo o nome desses para nós. É uma ofensa para nós. É uma ofensa para o tio Arlindo, uma ofensa para o Luiz, para o Tiago, para o César, para nossas famílias. É uma ofensa. Sim. Bem. E outra coisa, vou fazer um paralelo aqui. Tá? Se vocês me permitem, já vou fazendo um paralelo aqui. A gente estava começando a falar sobre Constituição e eu lembrei de uma coisa, um detalhe muito importante. A Constituição de 1824, ela foi outorgada, não foi? Ela foi outorgada, tá? Não foi isso? Foi ou não foi? Foi outorgada. Pois é. Aí o que acontece? Os belezuras dos alunos de hoje em dia, infelizmente, eles estão com uma coisa na cabeça, né? Eles foram amarrados numa ideologia para poder dizer que isso tudo foi ruim, né? Que o fato de você ter tido no passado, né, uma Constituição outorgada foi muito ruim, que não sei o quê, para insinuar que a ideologia, né, para insinuar de acordo com a ideologia deles, desses caras que dominam hoje em dia os nossos poderes, né, para insinuar que a monarquia era absolutista. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Olha, é cada besteira que a gente vê aí por aí.
Não, para começar é o seguinte, os poderes eles surgiram de maneira orgânica, de maneira natural. Então, se você teve o parlamentarismo logo no início do Brasil como país, né? É porque esse parlamentarismo ele surgiu naturalmente, ele não surgiu ali por imposição, não. Foi de baixo para cima, entendeu? E não entendem isso, sabe? Não entendem isso. Então, peraí. Se eles não entendem isso, eu vou fazer um questionamento aqui. Com quem que eles lutaram lá para se verem livres, né, aqueles usurpadores lá da época, né, que queriam roubar o território deles, né? Os brasileiros da época, né? Com quem que eles lutaram, então? Foi com o fantasma, por acaso? Fantasma lá, por acaso, né? Ah, meu Deus. É por isso que cansa a gente, né? Parece que você tem que escutar, né, da boca de uns aí, algumas coisas, como se num passe de mágica você pudesse pegar a borracha e apagar a nossa história, apagar toda a nossa história com a borracha. Aí eu pergunto mais uma vez, o museu não foi incendiado, não? Então o museu não foi incendiado, não aconteceu isso. Né? De maneira nenhuma, não aconteceu isso. Né? Pois é. Então, isso aí, né? Fugindo só do assunto um pouco. Hoje, o professor Rafael Nogueira, no Instagram, ele postou, quem quiser se ler, um artigo que saiu, eu não sei se ele já conhecia o cara, um mineiro, do Facebook, do Instagram, que era uma postagem do Facebook sobre Tiradentes. Eu vou cortar só a história desse trecho. Esse camarada fala exatamente sobre isso que colocaram. É o pessoal que segue ali, a lavagem cultural do Marx, toda essa cambada, essa calhordaça, e que formou uma geração que deturparam república mesmo também, deturparam no passado. Eles criaram uma história que eles quiseram, ficaram uma geração que passaram para as outras, e que infelizmente nós temos isso nas faculdades, os professores esquerdistas falando mentira, mesmo tendo documentado, não é, e querem mudando a história. Uma vez eu vi aqui em Portugal, que é mais recente na República, em Portugal aconteceu o mesmo problema, a esquerda destruindo a história. É sempre assim. É a mesma ideia, o mesmo problema. É igualzinho que você está falando agora. É igualzinho. Assim. Agora, Luiz, só fugindo do assunto, de novo, voltando um pouco. Eu estava falando outro dia, estava com o Alindo, você estava junto? Eu e o Alindo somos da época da Constituição nua. Então, quando foi criada a Constituição, naquela época, eles fizeram correndo demais a Constituição. Foi rápida. Eu me lembro, quando na televisão assistindo, o Ulisses Guimarães mesmo falando, antes antigos, que tinha que fazer logo, tinha que vencer uma data. Então fizeram uma Constituição incompleta. E na época mesmo eles falaram, mas está faltando artigos, estão em branco. Ele falou, isso vai ser colocado ao pouco. Quer dizer, fizeram uma Constituição nas coxas, de fora, sem discutir, faltando leis para serem colocadas depois, que foram realmente colocadas depois. Eu vou fazer outra coisa. Espera aí que tem outro detalhe. Tem outro detalhe aqui, ó. Deixa eu falar um outro detalhe. Na época, tá? Da Assembleia Constituinte, em 86, na Assembleia Constituinte. Isso. Eu estava na faculdade. A minha mãe confirma que quando a gente estava lá em Brasília, na nossa rotina normal, na época, a minha mãe confirma que acabou a luz lá, teve um blackout enorme lá. Tá? Então, por que será que teve um blackout enorme lá? Pelo amor de Deus. Exatamente. E realmente, com o tempo, fizeram aquelas enxertas, aquelas constituições, alterações, as famosas PECs, vinham alterar. Em turma, em suma, o que é o seguinte, o Congresso até hoje é o clube do Bolinha, o jogo é meu, faço o que eu quero, acabou. Isso mais destacado em qual? Na de 86. Nas anteriores, também foi o meu princípio. O jogo é meu, as regras são minhas. Entendeu? O jogo é meu, as regras são minhas. Eu pego a espada, facão, baioneta, o que for falar. O jogo é meu. E pronto, acabou. Essa é a verdade. Eu penso assim, olha só. Vamos falar boa noite aí para Adriana Macaldi. Boa noite, Adriana. Essa seja bem-vinda. Patriota com certeza. Nossa, né?
o Cleiton, o nosso... não é o Cleiton. É só ler a Constituição de 24, ela está longe de ser autoritária. A Constituição de 88 é autoritária, vilã do povo, vilã do Brasil e vilã do Ocidente. É verdade. Aí aqui embaixo ele complementa o Cleiton Macedo, é o nosso Getúlio Vargas. Cara, eles não só acabaram com a história, acabaram também com a cultura. Vejamos nossa arquitetura sem estética atual. Brasil é exemplo de Oscar Niemeyer, né? Eu vejo chegamos num limite de que, assim, numa república, nós estamos em 130 anos. Foram 6 constituições que não valeram de nada. Sendo que a atual, a mais elogiada pela imprensa, vale que o gato enterra, a cidadã, a imprensa adora essa Constituição cidadã. Não é cidadã, não é porque ela reprime cada vez mais, ela centraliza, tá? Tudo o que em Brasília, tá? Já chegou ao limite, não tem mais como nós ficarmos com esta Constituição. É que eu sempre não vale o que o gato enterra. Não vale o que o gato enterra. É a história da calotinha. Ou seja, é você pegar um livrinho assim e ficar contando. Não adianta de mais nada. Então, o que tem que ser feito? O que tem que ser feito, muitos falam, claro, né, a restauração imperial. Mas não adianta nós restaurarmos o Império do Brasil com uma Constituição podre como essa, anacrônica, centralizadora, remendada. O Supremo acabou com ela, passou por cima de tudo. Os canalhas do Supremo acabaram com ela. Então, não tem como restaurar com uma podre Constituição dessa. Não é cidadã. Por quê? Por vários aspectos. Porque ela é cheia de remendo, tá? E principalmente, tá? Ela não dá o direito à pessoa ser candidata avulsa. Era o que? A minha vontade de ser candidato avulso, mas só que ela não permite. Sabe por quê? Vargas, bem lá atrás, tá? Ou seja, ele impediu isso. E ficou passando o tempo, ficou passando, e ninguém falou mais no assunto. Mas é um direito de cada um, tá? Cidadão, de ser candidato avulso, tá? Então, são muitos aspectos que ela fala que é uma cidadã, mas não é. Não é cidadã, é uma Constituição centralizadora, socialista, podre, anacrônica, remendada. Não adianta mais. O Brasil não está sendo, há muito tempo, governado por uma Constituição. Não está sendo, porque ela está sendo pisada, rasgada várias vezes. Então, é preciso o que para poder restaurar o Império do Brasil? Fazer uma nova Constituição descentralizadora para depois restaurarmos o Império. Não adianta ter um Império lindo com uma Constituição dessa. Luiz, não tem que remendar. Chega de band-aid. Viu, Luiz? Que nem o imperador lá do Piauí. Depois que o Luiz responder, a gente vai lá para as perguntas. Tem umas coisas bem interessantes. O Beira falou aqui. Espera um pouquinho, depois nós vamos lá. Chegou a hora do Império. Sim, Bira. Mas só que é preciso ter uma nova Constituição. Peraí, senão eu vou perder o raciocínio aqui. Eu já me perdi aqui que eu ia te perguntar. Já lembrei. Esse governador do Piauí, ele colocou esse treco. Depois deixa o Luiz responder, eu vou ver aqui o bate-papo, aí depois você entra. Falou, Rogério? De entrar nas casas e desapropriar as casas, né? Isso é constitucional? Hein, Luiz? Totalmente errado. Totalmente então errado. Não se respeita a Constituição. Não, claro que não, porque ela não existe mais. Ela não existe há muito tempo. A partir do momento que o Supremo Tribunal Federal passa por cima dela, tem o quê? Aquelas manobras que o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, segundo a própria lei, tá? Constituição é o quê? É um conjunto de leis. Quem é que a defende? É o Supremo Tribunal Federal, mas o próprio podre do Supremo Tribunal Federal passa por cima dela.
rasga a Constituição, tá? O defensor dela. Então, a partir do momento de que o Supremo não dá o exemplo, é claro que os governadores não vão mais obedecer. Então, eles estão fazendo a bel prazer, que é ilegal, totalmente ilegal. A própria República, tá? Tem o quê? O seu poder moderador, tem, que é o Procurador-Geral. Mas só que a Procuradoria-Geral, há muito tempo, ou seja, ela não está sendo aquele poder moderador, que é o fiscal da lei. É o fiscal da lei. Só que, infelizmente, o próprio Supremo, que não dá o exemplo, tá? Ele passa por cima. Se fosse no Império do Brasil, o Supremo, com certeza, ia ser dissolvido. E acabou. Mas só que nós estamos na República, é uma república que não tem mais nada, não representa mais nada. Vocês me desculpem, mas só que nos dias de hoje, mesmo com a via conservadora, está sendo muito difícil mesmo, e não tem mais como nós ficarmos nesta república, não tem mais como ficar nesta Constituição anacrônica. O certo é o quê? É fazer uma nova Constituição descentralizada e que os estados possam fazer as suas próprias leis, os seus próprios sistemas de ensino, seus próprios sistemas previdenciários, saúde, tudo, não centralizar em Brasília. Acabou. Mas só que a Constituição Cidadã, essa maravilhosa, que a imprensa adora falar, é a melhor Constituição do Brasil. Olha, a podre imprensa, ela fala isso, a melhor Constituição do Brasil. É inacreditável. Vamos lá. Tiago, é com você. Peraí, Rogério. Tem uns comentários aqui muito interessantes, cadê? Eu adoro o Cleiton. Ele está falando assim, Brasil é colônia de Brasília. Não, realmente, todo sem comentário, sem comentário. Deixa eu viajar a pessoa. 70 e tantos, 78%. Assim, é ignorância. Do que se arrecada no Brasil vai para Brasília. Aí depois tem o prefeito e os governadores lá atrás, né? Adriana Magalhães, peraí, Rogério, que você já fala. Adriana Magalhães estava. Gente, ela é confusa, cheia de brecha. Cadê? O Cleito Macedo, realmente não faz sentido aqueles pratos voadores. Adriana, gente, ela é confusa e cheia de brecha, realmente, né? O Bira, chegou a hora do Império. O Cleiton, sim, a Constituição é aberta para as interpretações. Vejamos a ILAF do Supremo Tribunal Federal. O juiz não consegue chegar em um acordo porque eles têm suas interpretações. Realmente, né, ao que parece, a Constituição não está sendo respeitada. Porque, você vê, eles estão fazendo de tudo para não deixar o Bolsonaro governar. As medidas provisórias não estão sendo votadas, né? Os juízes, eles interpretam as leis da forma deles, né? E eles também estão podando a iniciativa do Bolsonaro. O que acontece? Se tivesse essa confusão, nós fôssemos um império, o poder morador, que o Luiz falou, que hoje em dia é representado pelo Exército Brasileiro, seria do imperador. Ou seja, ele teria, na caneta, ele dissolvia esse governo, esse Congresso, e convocaria novas eleições. Quanto ao... eu estava procurando aqui, depois eu vou achar, quanto aos juízes, se houvesse alguma coisa contra os juízes que estão pedindo impeachment de juízes aí do Supremo, o próprio imperador, ele tem essa prerrogativa na Constituição de 1824 de tirar esse juiz. Ô, Rogério, você queria falar alguma coisa? Voltando para o assunto que o Luiz estava falando, do STF aí, infelizmente, abertamente, eles já se julgam como o quarto poder. Uhum. Eles já se julgam um poder moderador. Eles falam abertamente isso. Eles falam abertamente que são poder moderador. Essa é a realidade, infelizmente. Hoje à tarde, estava conversando com o tio aí no Zap, né, Arlindo? E sobre isso. No passado, nós vimos
os poderes bem distintos. Era o executivo, que o presidente mandava muito, e um Congresso, e tinha o STF. Quase não se falava do STF. O STF era exclusivo, aquele negócio jurídico, não se falava assim o STF, como hoje fala. Hoje o STF está direto. O parlamento já está mandando mais que o presidente. Eles fazem a lei, assina, acabou. Não assino, mas está pronto, está valendo. Não tem sentido. Então, essa Constituição cidadã, nua, prostituída, envergonhada, imoral, é a causa de tudo também. É a causa de tudo. E não colocaram limites, Tiago, não colocaram limites nos poderes. Todo mundo abriu, escancarou as portas. Você entendeu? Todo mundo escancarou as portas. Todo mundo fala o que quiser lá. E como falou o Golinho, quem manda nessa cabaça? Quem manda no Brasil? Quem manda? É uma vergonha. Tiago. É uma vergonha. O João fala que quem quer mandar. É uma vergonha. Agora, um detalhe para passar para o Tiago, só um detalhe. Tiago, ouve essa. O ano passado, no Facebook, mesmo, no final do ano, tinha uma pessoa que estava falando que era estudante de Direito. E ele comentou que a professora de Direito Constitucional lá, o tio de Direito, falou que a Constituição de 1824 foi uma Constituição imposta por um absolutista. Nos comentários, negou, né? O verso comissário, absurdo a professora falar uma besteira dessa. Ele sabia que não era, mas não tem como você brigar com o professor, senão você sabe, você fica marcado. Foi até hoje assim, né? Beleza. Num dos comentários que vieram, tem um que eu conheço, não vou dizer o nome aqui, ele é mestrado, é historiador, com mestrado, doutorado, professor de Direito no Norte. E ele pegou e falou, o que vai se comentar? Ele também concordou. O que vai se comentar? Qual é a formação que essa advogada teve, essa professora teve, para falar uma asneira dessa? Dom Pedro I jamais foi um absolutista. Achavam que era um absolutista, mais por causa do pai dele, que era absolutista mesmo, Dom João VI. Mas era um amor de pessoa, Dom João VI, na realidade, também, entre aspas, fim de carreira. Mas Dom Pedro I era muito liberal. Está bem claro isso nas cartas da Princesa Leopoldina. Está bem claro isso. Ele era muito liberal, até. Está bem claro, está provado isso. Okay? Então, infelizmente, são essas formações que nós tendo aí na sociedade que estão estragando cada vez mais o país. Gente, temos que sentar na cadeira, cara a cara, e falar, chega, tem que ser uma nova Constituição. A Constituição americana, ela teve várias tentativas de emendas, parece que tiveram umas 6 emendas, PECs. No tempo do Império, parece que tivesse umas 3 ou 4 PECs, não tenho certeza. Tiveram as PECs também, mas só em 60 anos. E nessa nossa cidadã prostituída, imoral, safada, nua, famílias, me diga que tivemos. Infelizmente, se não respeitado. E o Thiago, tudo aí, Thiago. Olha, nem o Dom João VI não foi absolutista, nem o Dom João VI não foi. Lá naquela época, o Napoleão que teve absolutismo, só foi o Napoleão, nem o Dom João VI não era, entendeu? Para começo de conversa. Então, aí o que acontece? Ainda tem outro detalhe, tá? Essa insistência em destruir a nossa história, né? Ela foi tão longe, mas foi tão longe que hoje os que se dedicam, né, lá nos estudos, né, nas áreas pertinentes, né, vamos dizer, os que estudam direito e outras coisas aí que têm relações com o estudo do direito, né? Essas pessoas hoje elas pegam e falam assim, porque a Constituição de 1824 era anacrônica. Há 3 anos atrás eu ouvi isso de uns teimosos, entendeu? Há 3 anos atrás. Aí o que acontece? Hoje nós estamos numa instabilidade gigante. Eu quero ver se esses que me falaram há 3, 4, 5 anos atrás insistiam
nesse costume de vangloriar essa tal dessa Constituição cidadã de hoje, né? Eu quero ver se esses têm a coragem de abrir a boca e falar que ela, hoje, essa Constituição de hoje, de 88, ela presta por alguma coisa e ela é, de fato, uma Constituição cidadã. Porque, para ser cidadã, ela não podia permitir esse desastre inteiro. Ela não podia permitir. Agora, só um negocinho só. Um negocinho. Muitas pessoas não sabem também. Todo mundo sabe. Falam que foi a força de 24, na realidade, foi realmente Dom Pedro I dissolveu o Congresso na época, dissolveu, mas ninguém fala que o Congresso, a maioria que estava no Congresso, eram os deputados portugueses, a minoria que era de brasileiros, e eles fizeram a Constituição por lado deles, de Portugal, que fosse, na visão deles. Eles não fizeram da visão de Brasil. Então, ele dissolveu e colocou uns novos notáveis, pessoas notáveis da época, para fazer uma Constituição. Uma Constituição que era tão boa, que os ignorantes não sabem, que era tão boa, que ela serviu de modelo para outras nações, inclusive a própria França. Exatamente. E outro detalhe ainda, nessa lixa nossa cidadã prostituída, nua, que está aí para nossas famílias todas verem, e aquela história, nós somos uma federação. Bela federação. Os governadores falam agora da saúde, né? Não deixa o governo federal entrar. No entanto, o governo federal está ameaçando entrar agora no estado do Amazonas e Manaus com uma intervenção federal na saúde. Está na televisão agora. Uma intervenção federal na saúde, porque a culpa do Estado está mandando as coisas. Quem foi o culpado de não fazer uma quarentena no início? Quem demorou para fazer? Foram eles. Os próprios governadores. Viu? Essa Constituição, né? Ela é uma democrática, cidadã, não sei o quê, né? Agora, que nem o Rogério falou, nós somos uma federação, não uma confederação. Eu sou um cidadão que não entendo nada de lei, não entendo nada. Só que eu vivo o Brasil, né? Há 65 anos. Então, aonde que está que os governadores podem tomar atitude de chefe de Estado? Porque o que eu vejo é isso, eles estão tomando atitude de chefe de Estado, né? Tem 20 governadores que assinaram uma carta, um protocolo, 20. Lá, com apoio do presidente do Senado, o apoio do presidente da Câmara e também com apoio de alguns juízes, né, ministro do Supremo. Domingo se reuniu na casa do Maia, o Alcolumbre, o Maia e o Gilmar Mendes. Estavam lá fisicamente e o outro por telefone ou sei lá o quê. Quer dizer, que barbaridade é essa? Que Constituição é essa que permite essa rebeldia? Não estão deixando mais irônico, o Bolsonaro... Só um instantinho, Luiz. Não estão deixando o presidente governar. O presidente está acuado, né? Aqui, ó, falando em Constituição, já dou a palavra para você, Luiz. A Constituição aqui, ó, no parágrafo, no artigo, se alguém quiser anotar aí, artigo 154, né? Eu tinha falado, quando começa essa bagunça, né? A um desgoverno ou qualquer coisa assim, o poder do imperador, ele vai lá, dissolve o Congresso e outros convocam a eleição ou pede para eles se entenderem. Se não se entenderem, eles se convocam outra eleição. Agora, no artigo 154 da Constituição de 1824, a nossa verdadeira Constituição, artigo 154, o imperador poderá suspendê-los, os juízes, né, por queixa contra eles feitas. Quer dizer, a nação brasileira está pedindo aí, para vários, reclamando de vários juízes, né, precedendo a audiência dos mesmos juízes. Informação necessária e ouvido o Conselho de Estado. Outra coisa que nós temos com o Império, com a monarquia, é o Conselho de Estado. É um conselho de cidadãos notáveis que aconselha o imperador. Quer dizer, quando ele vai tomar uma atitude,
há uma reunião de conselho. Quer dizer, ele não toma essa atitude sozinho. Ele é aconselhado por vários... Eu não sei quantos conselheiros tinha, depois se alguém souber falar quantos conselheiros tinha, né? Continuando aqui, ó. Os papéis que lhes são concernentes serão remetidos à relação do respectivo distrito para proceder na forma da lei. Só por sentença poderá esse juiz perder o lugar. Quer dizer, é lamentável. Eu agradeço, né? Eu realmente agradeço e o poder estar vivendo esse momento do Brasil, né? Porque realmente, né, para nós, ver isso que está acontecendo, na realidade, o sistema mostrando a cara dele, né? Ninguém está respeitando a Constituição dentro dos poderes. Aí acho que o Poder Executivo está respeitando a Constituição. É o único, né? É o único que está respeitando realmente a Constituição. Então, eu agradeço realmente agradeço a tudo, a todos e a todos, e a tudo, né? Nesse momento, eu estar vivo para ver isso e realmente a gente lutar. Quem que queria fazer um comentário? Eu. O mais irônico nisso tudo é que a Constituição Cidadã, a melhor de todas, não sei o quê, fala que os poderes são o quê? Independentes. E eles não se metem, ou seja, um com o outro. Mas só que nós estamos vendo o poder, tá, do Maia, legislativo, do Alcolumbre, se metendo em tudo do que o Bolsonaro faz. E, principalmente, o Supremo Tribunal Federal também. Então, ficou uma bagunça só, tá? O próprio Supremo Tribunal Federal, que a função dele é de defender a Constituição, passou por cima de tudo e se mete nos outros poderes também, faz acordo e vai um outro também, o presidente do Senado, o presidente do Congresso, e assim vai sucessivamente. Virou uma bagunça, uma zona literalmente. Ou seja, são pessoas que eram para dar o exemplo, mas só que não dão um exemplo. Quem dá exemplo é o imperador. Então, a favela tem mais ordem. Com certeza. Então, como eles podem pedir respeito, como é que podem eles pedirem que as pessoas têm que ficar em casa na quarentena, mas eles não se dão o tal respeito que eles acham. Eles são hipócritas. É gente de baixíssima índole também. Então, é um poder que é prostituído, que a própria Constituição é uma prostituta, tá? Uma prostituta velha, que já não adianta mais de nada e não tem mais como ficar assim, acabou. Deu no limite, por quê? Porque a própria história republicana é complicada, é muito complicada, é tudo uma bagunça, é tudo assim, na mercê da sorte. Eu não sei como o Brasil ficou unido, eu não sei como, assim, durante 130 anos, porque foi uma bagunça, guerra civil, golpe contra golpe. Não, eles não falam, Luiz. E o problema é o seguinte, eles não falam, eles nunca falam isso. No primeiro dia da República, logo no primeiro dia, o povo ficou assustado. República, o que é isso? O que vem a ser uma... O povo não sabia o que era. O povo ficou assustado. E tem outra coisa. O povo acordou numa república, e o povo foi obrigado a dizer viva por uma coisa estranha, uma coisa que nunca viu, e uma coisa que nunca representou o próprio povo. Essa foi a República. E eles não contam isso. Eles não contam, eles são safados. Tá? Eu acho que isso é safadeza. Eu tenho o direito de achar, sim, que isso é safadeza. Não contar que foi isso que aconteceu no começo, não contar, não revelar que foi exatamente assim que ocorreu no começo. Você não podia nem abrir a boca, porque na época, se você abrisse a boca para ir contra a República que tinha acabado de surgir, você era morto. Você era morto na época. Tá entendendo? Então, isso é uma coisa absurda e eles não contam. Eles não contam. Eles falam que a República foi a melhor coisa que existiu, que não sei o que. Isso é um absurdo, exatamente. Tiago, o Luiz, o Luiz também, vocês são jovens, devem falar. O César, não sei se ouve falar, então não fala nada. O César, fala uma coisa para nós. Então, veja bem,
Ele só está na técnica. Infelizmente, se você falar na rua o que é república, não vão saber falar e falam coisas, sabe, banais. Nada. Então, não sabe o que é fascismo, não sabe o que é nazismo, não sabe o que é socialismo, comunismo, genocídio, absurdo. Droga das últimas gerações. Falar que Bolsonaro é um fascista. Já acha que foi fascista. Ele não sabe o que é fascista. Não sabe o que é ditadura. Outro detalhe. Falo muito do Bolsonaro, ele é um genocida. De quê? Que Deus, quem fala muito disso são os gays, né? Eu falo assim, mata-se gay como se matou na sociedade. Infelizmente estão matando mais feminicida. Também que eu falo que o Bolsonaro também é um feminicida. Me diga, é muita asneira que a pessoa fala. É isso aí, Rogério, foi o resultado de toda uma doutrinação chamada Paulo Freire. Então, Paulo Freire, com seus métodos revolucionários, eu tive que ler aquela porcariazada toda na faculdade, acabou com tudo, com todo o que um sistema de ensino. E o nosso sistema de ensino é tão complicado, é tão complexo, que você vê do que o MEC é um puxadinho de o quê? Setores, bibliotecas, é um setor aqui, outro dali, até um banco também. É totalmente complicado para que isso tudo... É o que eu falo, uma nova Constituição, e que seria bem capaz de que os próprios estados possam fazer os seus métodos de ensino após um plebiscito que o povo votasse. Eu quero um ensino militar, ok. Eu quero um ensino, vamos chutar aí, progressista, tá? Mas o povo é que vai o quê? Escolher. O sistema de ensino nosso é complicado, é complexo. O sistema de saúde é complexo. Tudo. O que a República Velha, tá, ela fez, tá? Ou seja, é um mérito dela, que os estados tinham os seus próprios sistemas de ensino. Os próprios, ou seja, não tinha o MEC naquela época. O MEC veio justamente por Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, ele quis centralizar tudo. Sim. Então, ele fez o MEC, e até hoje está aí o MEC, está gastando bilhões e bilhões, enquanto que é o certo que os estados tenham os seus próprios sistemas de ensino. É diferente. Essa que é a diferença. Os seus próprios sistemas de saúde também. Para que ter um SUS muito grande? Por quê? Porque a própria Constituição quer, assim, a própria Constituição cidadã. O SUS, cada estado tem o próprio SUS. Fala aí, Arlindo. Ô, Luiz, vamos dar atenção aqui pro pessoal. Lindo, dá um minutinho só, peraí. Uma coisa que eu quero falar, que muitas pessoas não sabem, o Luiz sabe, eu já falei com você, Arlindo, Dom Pedro II, ele era republicano. E pessoas acham, falar república de monarquista, falar que uma república, acho que é palavrão. Para nós, graças aos nossos que vivemos, né, realmente república é uma desgraça. Mas as pessoas têm que entender o sentido da palavra, da república, ao menos, que é a voz voltada ao povo. Exatamente que o Dom Pedro II era um republicano. Quem preparou essas bases foi Dom Pedro I. Quem manteve foi a regência. Não sei como a regência não mexeram na Constituição. Então, Dom Pedro II, ele era um republicano. Eu não sei como, talvez fosse o sistema como hoje na Suíça, ele queria instaurar a República no Brasil em 1865, mas ele mesmo não aprovou, porque o Congresso queria tornar o Brasil naquela época uma república por lei ordinária. Então, por ele mexer a hora que quisesse. E ele não queria, não aceitou. Depois, ele mesmo, de novo, ele colocou, em 1888, mandou um projeto, não sei se foi social, se me lembro quem foi, com a ideia dessa república, hoje de novo. Mas aí todos estão conscientes como ideia, com Constituição, na Constituição, não uma lei ordinária.
Então, precisa se entender que a República, a verdadeira República, que ele via, Dom Pedro II via, era uma coisa boa. Não esse lixo que foi criado, esse golpe. Todo mundo falava em República, e foi como Machado de Assis falava, que era a pior coisa que podia imaginar. E aconteceu. E aconteceu com a República hoje. Ô, Rogério, República, né? Essa palavra significa o quê? Ela vem lá da época do Platão. Do Império Romano. República quer dizer respeito à coisa pública. Era isso que existia no Império Romano, no Império Brasileiro. Já foi Platão, a partir de 1889, acabou esse respeito à coisa pública. Por quê? Aí se inaugurou no Brasil um sistema, né? Naquele começo foi uma parte do Exército, né? Os positivistas, né? Que essa bandeira, eu não vejo ela como republicana, eu vejo ela como positivista, né? Ordem e progresso. Né? Você não vê nenhum emblema lá da República, né? Você não vê nenhum. Então, a partir de 15 de novembro de 1889, acabou-se o respeito à coisa pública. Porque se inaugurou 2 Brasis, né? O Brasil do Estado brasileiro e o Brasil da nação brasileira. O Estado, o nosso Estado, ele funciona que nem o fascismo, que nem o comunismo, né? Ou seja, eles puxam todos, você vê, 75%, 78% do orçamento vai para Brasília. Quer dizer, aí a gente tem que correr atrás do prejuízo, né? Aí o que acontece? Tudo vai para eles. Quem está dentro do sistema é beneficiado com salário, ajuda de custo para tudo que vocês pensarem, né? Desde dentista, escola, moradia. Tem juiz, acho que foi no Ceará, não lembro, não tenho certeza aí, se eu estiver errado, depois se me corrija. Que o juiz está trabalhando em casa, recebendo para trabalhar em casa. E o povo brasileiro está dando retorno. O povo brasileiro, o que acontece? O Brasil da nação brasileira. Nós pagamos as contas. Quer dizer, não tem mais cabimento. Uma conta de luz tem 80% de imposto e taxa, IPVA, tudo. Agora é multa, né? É multa de tudo que você pensar. Coitado de quem trabalha com transporte. Espera um pouquinho aí, Rogério, eu tenho que falar para o pessoal aqui. A gente já está adiantado. Então, é um negócio terrível. Espera aí que você já fala. É um negócio terrível isso que acontece. Então, a gente precisa acabar com isso. A única coisa que nós vamos acabar com esses 2 Brasil é com o Império Brasileiro. Espera aí, Rogério. A Adriana Magal deve estar falando, menino, vocês viram que estão querendo criar uma lei que proíbe manifestação contra a República e a democracia, por causa dos intervencionistas. Pode espingar nos monarquistas. Não, realmente, espera um pouquinho, Rogério. Quando há uma manifestação, que nem eu vou muita manifestação, mas não há palavra de ordem, de violência, não há violência, ninguém vai armado. Quer dizer, proibir isso, domingo eu vou numa manifestação de rua, eu vou, né? Ainda não está certo o local, mas eu vou. O cliente está falando assim, falta muita compreensão. O César Jacques, da nossa web Rádio Imperial. Espera um pouquinho, Rogério. Pessoal, apoie nossa web Rádio Monarquista. Realmente a rádio está precisando de apoio, né? A gente ter condições para depois a gente ter até uma web TV também. O Cleiton, Adriana Augusto Nunes também falou, isso foi muito bom. Adriana, temos que ficar de olho. O Marcelo Udo falou, o poder macabro moderador, sei lá o que ele quis falar com isso. O Bira, espera um pouquinho, Rogério. Em 2007, eu já anotei o que você quer falar. Em 2007, a rainha da Inglaterra dissolveu o parlamento e foi tranquilo. Adriana Magatti, temos 4 presidentes. Realmente. Quer dizer, a Constituição fala isso. O Bira, uma piada, né?
Aí o Cleito, eu adoro o Cleito, você não pode faltar nessas coisas aqui, nossa. Esse estudantes de direito tem que... aí também é demais. Dom João VI foi um grande homem. A Constituição Americana, o Cleiton, é uma bíblia, as leis são intocadas pelos políticos. Vamos ver mais aqui o que tem. Aí o César está falando aqui para vocês apoiarem o Web Rádio Imperial, né? Que aqui, a partir de 15 centavos, isso mesmo, anúncio a partir de 15 centavos no pacote mensal. Entre em contato conosco. O telefone é 11 9 7486 6780. Vamos ver aqui o Cleiton. Sim, Brasília é um avião. Arlindo Amaro Vieira, Rogério Mendes falou sobre isso, sei lá o que é. De uma parte da Constituição Imperial que permite que cada cidadão tenha arma para se proteger. É outra coisa, né? Realmente, no Império, a gente era livre, né? Temos 4 presidentes. O Bia está falando oclocracia, eu não sei o que é isso. Se as instituições fossem independentes, não veríamos o Supremo falando avião. Esse menino falou que avião. O Cleito, o Brasil acordou, só falta levantar da cama. Realmente as pessoas têm mais participar, né, da vida política, né? Para você participar da vida política, você não precisa ser político, não. O que acho da influência positivista ainda muito nítido no escalão do exército, como tudo para fazer essa mentalidade não se despede para mais além da instituição. Quem falou isso aí foi o Wellington Ribeiro. Hoje ela não vamos ter condição de comentar isso, mas realmente está aí, né? São 130, peraí, Rogério, são 130 anos de sistema republicano, né? Realmente até 2014 eu tinha alguma esperança, mas depois de 2014 realmente minha esperança com o regime republicano que está no Brasil realmente é lamentável. César Japes. Antes de você falar, o João Guedes entrou. Estamos lutando por ideal furado. Dom Pedro, não sei de nada. Então, eu mandei o convite aí, João, para você entrar. Se você quiser entrar para comentar isso. Beleza, então. Tem mais aqui, o Levi. O que vocês acham da disputa pelo trono dos 2 homens da família imperial? Na realidade não existe, né? O que se chama de ramo de Petrópolis, calma, o Rogério está tudo nervoso. O que se chama aí do ramo de Petrópolis, realmente eles não têm mais direito ao trono, né? Tem documentação, tudo, está na pasta aqui, eu nem vou mostrar, mas a gente pode conversar isso, né? Não existe disputa, realmente quem é o chefe da Casa Imperial é o Dom Luiz, né? Depois Dom Bertrand, Dom Antônio, Dom Rafael e por aí. Antes de você falar, deixa eu perguntar uma coisa aqui para o Tiago. Ô, Tiago, você que está aí perto de Brasília, você deve vir de Brasília, como é que vocês estão vendo essa situação toda? Como é que o povo está vendo aí essa orquestração contra o Bolsonaro? Ô, João, eu te mandei aí no Zap, é só você clicar que eu aceito você aqui, aí você comenta isso. Beleza? Fala, Tiagão. Pera aí, Rogério. Aqui, por mais que seja perto, né? Por mais que seja perto, a gente sente o quanto estamos todos divididos. Divididos mesmo, porque eles causaram uma ruptura até mesmo nos próprios... Na própria sociedade, né? no próprio povo. Eles conseguiram romper o próprio povo, o povo fica acuado, né? E ora, quando eles provocam demais, o que acontece? Eles recebem a resposta, ou seja, provocou, o povo vai lá e reage. Isso tem acontecido, né? Em todo o Brasil, não só aqui, mas em todo o Brasil de maneira geral é isso. Provocou, o povo reage à altura e eles ficam lá, aí depois eles ficam lá com desculpinha esfarrapada,
entendeu? Para tentar intimidar mais ainda o povo. Isso é de uma canalice. Olha, isso é de uma canalice gigante. Eu fico realmente dá vontade de chegar lá e entrar e já tirar aqueles caras de lá. Tá? Essa é a vontade. Tá? Eu não peço perdão por falar isso, não. Não peço, não. Não peço, não, porque a minha vida surgiu dentro de Brasília, então tem que respeitar a minha vida. Eu surgi lá, as minhas células surgiram lá. Então, esses caras, fazendo o que eles estão fazendo, né, tudo aquilo que eles estão fazendo, eles têm que respeitar a vida da população, baixar a bola. Eles não têm que abrir a boca para falar, mas você isso. Não, eu falo primeiro. A palavra deles é por último. Eu falo primeiro, o povo fala primeiro, nós falamos primeiro. E a palavra deles é sempre por último. É isso que tem que ser. Isso eu fico indignado e não peço perdão, não peço perdão de jeito nenhum, não peço mesmo. Eles têm que baixar a bola, entendeu? Eles têm que baixar a bola, eles têm que baixar a crista, eles têm que pedir perdão e ainda por cima tem que ir para punição, eles têm que ser punidos sim. Tá entendendo? Isso tem que acontecer. Acabou. Fala, Rogério. Vai. Alindo, você me dá licença? Posso falar? Já teve 10 minutos atrás. Tiago, a gente deixar só você falar. Luiz, vamos tomar um copo de água, te toma um café e deixa o César dar as palavras que quer falar. Alindo, o César quer falar. É só ele abrir o microfone. Fala o que você queria falar. O César quer falar. Fala, você não queria falar? César. Oi. Pode, manda bala. Não, eu compartilhei a tela aqui da web rádio, né? Daqui embaixo, pro Arlindo colocar ali. Pro pessoal, né? Eu fiz a propaganda aí por 15 centavos, o anúncio, né? No pacote fechado de inserções, tá aí a nossa página da web rádio. E eu gostaria de aproveitar e mandar uma boa noite pra Carol, ela que é de Guarulhos e fez algumas modificações aqui no nosso site, né? Então ela colocou os anúncios, todo o layout, né? Que nós estamos vendo aqui, o Anjo do Império, o pessoal clica aqui para ser direcionado, tá bem sóbrio, bem bacana, né? O pessoal para apoiar, laboratório, os nossos apoiadores aqui, a DTPS, o Walter, o Laboratório Daniel, aqui nós temos o banner, aqui nós temos a programação, a equipe, a parte para clicar aqui e ver o valor dos nossos anúncios. Aí nós temos o anúncio nesse banner rotativo, nesse banner fixo de 1.250 por 150, nesse banner de 800 por 150, nesses banners laterais aqui de 410 por 220, nós temos aqui o Anjo do Império também. Aí nós temos aqui 400 por 400, que é esse quadradinho. Também nós temos o Anjo do Império aqui, um dos nossos principais apoiadores, né? O laboratório, nosso patrocinador master aí. E as pessoas podem... Daniel, sempre apoiando aí a causa monárquica, né? E daí aqui segue, né, com uma parte de vídeo, as pessoas podem mandar um recado aqui. A nossa programação pode ser vista aqui quando nós retransmitimos por vídeo também. E no aplicativo também tem essa parte de câmera no estúdio, a pessoa pode assistir toda a programação, né? E aqui nós temos um espaço para notícias atualizadas, né? Que notícias sobre natureza, Ribeirão Preto e Franca, São Carlos, Bauru, região de Sorocaba, Campinas. E aqui são alguns podcasts, alguns programas a gente está gravando, né? Como esse de hoje do Anjo do Império está sendo gravado para colocar na programação aqui da Web Rádio, né? Que vai ao ar todos os dias à noite, das 7 às 9 da noite, se eu não me engano, das 8 às 10. E aqui a gente mantém alguns programas também salvos na programação. Então o site está bem dinâmico, bem bacana mesmo. Aqui nós temos a nossa equipe, o pessoal que trabalha na Web Rádio, que são colaboradores, né? O Dr. Jarbas Fragoso, o grande Arlindo Amaro está aqui, o Rogério Mendes, também um dos nossos programadores. Aqui sou Joe, né?
a família imperial brasileira, que tem o programa Escola da Família Imperial. O site está bem bacana mesmo. E aqui, para a pessoa entrar e obter mais informações com relação aí a nossa proposta comercial, né? Fala um pouquinho da rádio, aqui os valores. Então, só para ter um exemplo, aí eu falei de 15 centavos, né? Então, no valor de 15 centavos, a pessoa vai ter aí um anúncio de 35 chamadas por dia, num total de 1.050 no mês, que dá um total de 15 centavos cada chamada, né? E com isso, o patrocinador, o apoiador, vai pagar o valor de R$ 157,00 e vai ter o direito do banner, esse banner rotativo, que é o banner principal ali, que fica passando o maiorzão, que é 1920 por 500. Se não quiser anunciar na rádio e quiser colocar o banner, nessa proposta do banner rotativo, vai pagar só o banner R$ 90,00. Então, assim, tá muito vantajoso. E a propaganda mais barata é a primeira aqui, né? Que é o 10 chamadas por dia, 300 no mês e 20 centavos, que dá um total de R$ 60,00 e dá direito a colocar o banner no aplicativo da rádio, né? Então, aqui tem toda uma proposta muito bacana, os dados, endereço, tudo certinho. Eu quero agradecer ao Arlindo aí por esse pequeno espaço aqui da gente mostrar o site, mostrar a rádio, né? Estou aqui fazendo a moderação também no Facebook, pessoal interagindo, falando, agradecer a todos que estão conosco aqui no Facebook e agradecer aí, dar uma boa noite para o Tiago, o Luiz Marins, o Rogério, o pessoal aí participando aqui desta live nesta noite gostosa de 22 de abril de 2020, 9 horas e 15 minutos. Seguimos na programação aqui da Web Rádio Brasil Imperial. A palavra é sua, Arlindo Amaro. Muito obrigado, hein? Para minha. Para quem, se algum de vocês é mãe solteira, eu vou informar que o Senado acaba de aprovar também um auxílio emergencial de R$600. Tá? Agora, como o Thiago estava eu voltar daquela hora, só completar. O PT entrou com representação também no STF, o Todo-Poderoso, para impedir que os membros do governo, inclusive o Dr. Bolsonaro, falem a palavra cloroquina. Que parem de indicar. Proíba o remédio. Não, é para proibir também o remédio. Não é brincadeira. Olha a Constituição aí. É para proibir o PT, que não tem mais o que fazer lá embaixo. Essa desgraça quer impedir. Isso deve o IP mesmo tomou remédio para se salvar. Isso mostra, Rogério. Bandidos desgraçados. Deviam deixar de existir o PT. Mas adianta. Me diga. Eles fazem todo o partido também. Já pensou? Eu entrar uma ação no STF para impedir de usar o cloroquina e impedir que recomendem, que falem. Gente, é absurdo. Se o remédio está curando junto com os outros, vão usando. Quer usar plasma de sangue? Pode usar. Curando é o que interessa. Realmente, né? Nós estamos entrando no inverno. Se preparem. Os Estados Unidos vai ter alerta. Em dezembro deve voltar. Exato. Todo ano, quando entra essa época de outono e inverno, é natural um surto de gripe, né? O João, ele está contestando, depois nós vamos falar sobre isso, contestando essa que você falou, que o Dom Pedro II era republicano. Era, isso é documentado, provado. Isso é documentado, provado. Não, tudo bem. Atendo aqui uma pergunta aqui do Fernão, ao João de Castro, militante monarquista, saudação, nobres amigos, saudações. O Fernando Matias de Queiroz, ele fez uma pergunta interessante. Como nós sabemos, depois de São Paulo, o Nordeste é a região que mais produz cana-de-açúcar. Um insumo muito importante que, por ano, rende bilhões à República. Então, com a volta do monarquia, como se o desenvolvimento dessa região melhorar e cresceria e prevalecer a mesma coisa? Não, muito pelo contrário. Na época do Império, havia uma preocupação. Essa transposição de São Francisco foi idealizada já por Dom Pedro II. Ele fez aquele açude de Oroz. Era uma preocupação. É uma preocupação também nossa, né? Quem não leu Vidas Secas de Graciliano Ramos, né?
é uma preocupação. Nós não vamos sossegar enquanto não acabar essa indústria da seca no Nordeste. Isso é uma indústria. Porque você vê lá, aqui em Israel, né? Eles produzem fruta e exportam para a Europa, e lá é deserto, né? Realmente é lamentável isso. O Cleito da família... A família é liberal na economia, lembrando que o Brasil tem que se modernizar, já temos que criar tecnologia. Beleza, então. Realmente, né? O PT, o governador lá do Piauí, né? Fez aquela lei lá, ou sei lá o que é, para poder desapropriar a casa. E o partido, o PT, entrou, sei lá com o quê, para proibir do Bolsonaro ou para se usar cloroquina. Tem a reportagem aí, depois você pode acessar. O que você quer falar, Rogério? Um minuto. Tiago, o Luiz também. Você viu o que o João falou, né? Que não era republicano. É isso, não sabem o que é a palavra republicano. Aquela época, século XIX, a palavra republicano era na sua essência. Quer ver um negócio? Eu como apelido de brincadeira, eu sou um anarquista imperial. Eu tenho um advogado que ele é anarquista. O que vem até onde a gente fala a palavra anarquista? Paderna. Hoje, no século XIX, início do século XX, anarquista era uma forma política. Entendeu? Era uma forma política. Então, isso quer dizer, o que era a república, a ideia da república do século XIX, já naquela época tinha discrepância também, que a república era braba na Europa, né? Já foi confusão também, foi aquela porcaria que está aqui hoje também. Mas essa é a ideia. As pessoas não entendem o que é uma república. A democracia não sabemos o que é. A democracia está em todas as instituições, se quiserem. Essa é a verdade. Rogério, o significado da palavra, a gente falou, vamos falar de novo. O significado da palavra república, res, né? Pública, é respeito à coisa pública, né? Realmente é uma coisa que era respeitada no Império. Só para vocês terem uma ideia, o Dom Pedro II, ele passeava pela cidade, sem guarda, sem nada. Ele passeava muito com um médico que era amigo dele, pelo centro do Rio e tal. E uma vez, fim de semana, ele passou no cais e tinha um armazém que estava aberto. Ele foi lá, pegou a chave e fechou a porta desse armazém do cais. E chamou o responsável, na segunda-feira, pelo armazém. Falou, meu filho, você deixou isso aberto. Ali é coisa do povo, é coisa pública. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Bom, gente, já estão muito adiantado aí, né? Espero que o pessoal tenha gostado. Se quiser, quem quiser participar também aqui, eu tenho um monte de convite aí que já mandei para um monte de pessoal, é só querer, né? Então vamos nos despedir. Vamos começar pelo Thiago, que o Thiago é novato aqui, né? Um minutinho para você se despedir, as suas palavras finais. Arlindo, é uma satisfação novamente falar contigo, porque daquela vez em Brasília já foi, apesar de ter sido rápido, né, por causa do evento, mas foi uma ocasião que todos nós aproveitamos muito, né? Foram 3 dias, né? E durante 3 dias nós aproveitamos muito, né? Teve o MDI. Nós fizemos até uma carreata de um carro só pelo eixo monumental, hein? Isso, então foi uma grande satisfação revê-lo aí novamente. Rogério também foi uma grande satisfação pelas suas palavras. Foi ótimo mesmo. Luiz e o César Jacques também, né? Que contribuiu bastante, porque sem a rádio não tem como. Opa! Luiz! Mais uma vez agradeço aí a todo mundo também, a Rogério, o Arlindo, ao César, Tiago. Então, nós estamos na luta porque não é fácil. Ela tem barreiras? Tem,
mas com a nossa mente rica e principalmente com a nossa força e fé, nós vamos conseguir sim, vamos ultrapassar todas as barreiras, porque nós somos capazes e nós vamos conseguir, sempre. Muito obrigado a todos vocês. Rogério Mendes, o nosso mosqueteiro. Esse cara, deixa eu entregar você primeiro. Você quer um discurso tipo castrista ou um discurso bolsonarista? Pode você falar, eu vou entregar. Esse cara aí é o maior. Deixa eu falar. Ô, Tiago, você prepara a sua maloca aí. A sua maloca, aí você prepara. Eu, o Arlindo, o João, vamos montar um barraco aí, tá? O Luiz também quer dizer, que nós queremos ir ainda levar aquela bandeira grande no dia da troca da bandeira principal lá, que é todo primeiro domingo do mês, parece, né? Tá? Nós vamos para aí ainda, hein? Fazer um barraco aí, né? Na Praça do Tratamento dos Preços Poderes. Venham mesmo, pois venham mesmo, isso sim. Foi um prazer estar com você, Tiago, conhecer esse pessoal. Comente. Luiz, como sempre, um beijão para você também, beijão, Tiago. Eu agradeço a todos também que participaram aqui, que pudemos ter mais perguntas do pessoal. Eu só estava falando para o pessoal, especialmente os monarquistas, não é monarquistas, criem vergonha na cara, leiam coisas sérias, estudem, parem de fazer papel de babacas, de bobos, tá? Babacas de bobos, tá ok? Isso aqui, monarquia, não é Hollywood, não é castelo de fadas, da conta de fadas, não. Tá? É coisa séria, monarquia. Ok? Isso é seríssimo. Então, estudem, não tinham vergonha. Vão ler, leiam livrinhos sininhos, vão aumentando. Tem uns enormes, maravilhosos. Leiam. Podem começar a ler do Resulte, também são muito bons. O Pedro Calmão, da história do Pedro Calmão, são excelentes, meu. Vocês têm que ver a maravilha que é o Brasil, a história do Brasil. É linda, é linda. O Brasil foi formado por homens, a América foi formada por homens, tá? Foi uma aventura. Leiam, estudem, não sejam bobos, não sejam babacas. Basta o PT e outros aí que são colocados no STF aí por meio deles, já que nem são juízes nem nada, tá? Então, leiam, estudem. Obrigado a todos que têm participado aqui desse de bate-bola aqui do Anjos do Império, diretamente lá de Cerquilho, que logo também está também o chamado do Estúdio de Cerquilho, da Web Rádio Brasil Imperial, como daqui de São Paulo. Tá ok? E eu agradeço a todos também que estiveram vindo pela rádio, Web Rádio Brasil Imperial, juntamente com César e diretamente de tu também. César, não vai dar um oi para todo mundo antes o Arlindo não se ponha para fora? Ô, João, você tem aí eu mandei no zap, um patinho aí. Clica nesse patinho, porque se você não clicar nesse patinho, colocar seu nome e aceitar, não vai vir aqui. A hora que você clicar, colocar seu nome e aceitar, você entra aqui. Entra aí para você falar um pouquinho aí. Você vai ter 3 minutos para falar. O seguinte... Artigo 179 da Constituição de 1824. A inviolabilidade dos direitos civis e políticos do cidadão brasileiro, que tem por base a liberdade, a segurança individual, a propriedade, é garantida pela Constituição do Império pela maneira seguinte: nenhum cidadão pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Nenhuma lei será estabilidade sem utilidade pública. A sua disposição não terá efeito retroativo. No artigo 79, inciso 4º, todos podem comunicar os seus pensamentos por palavras, escritos, e publicá-lo pela imprensa, sem dependência de censura, contanto que haja de responder pelos abusos que cometeram no exercício desse direito, no caso, e pela forma da lei determinar. Ninguém pode ser perseguido por motivo de religião, uma vez que respeite a do Estado e não ofenda a moral pública, né?
Então, vocês vê a diferença da Constituição de 1824, né? Aqui não fala dos deveres do cidadão, né? Mas, sim, das coisas que protegem o cidadão. É o que nós não temos nessa Constituição atual, né? Se vocês falaram em Paulo Freire aí, quero falar do Brasil Paralelo. Ele está aí com um documentário aí sobre educação, né? Então, pessoal... Lindo. Deixa um minutinho. Da Adriana Magaldi, que queria entrar também para dar um oi, mas já ficou em cima da hora. Vamos convidar ela na próxima vez também. Na próxima quarta-feira, vamos trazer a Adriana também para bate-bola. Eu mandei o convite para Adriana Magaldi. Ela mandei para ela lá. Beleza. Da hora já. Então, você quer falar alguma coisa, César? Você falou que não ia falar nada, mas... Fala alguma coisa. Não, o Thiago já fez a despedida dele, falta o Luiz Marins, aí o Rogério também já fez a dele, e eu não preciso nem fazer, né? Eu agradeço a todo mundo aí. O Luiz já falou. Você não já falou, Luiz? Já. Então, pessoal, agradecer aí, né? Realmente, né? A gente está vivendo um grande momento, né? Tem um dizer no budismo que fala que diante das dificuldades, né? O tolo se acovardará e o sábio se alegrará. Realmente, a gente está vivendo, né? Agradecer por a gente estar vivendo esse momento, né? De poder realmente participar, né? Que nem eu falei, você não precisa ser de partido político, de nenhuma organização para poder participar da vida pública, né? É muito interessante lá na Suíça, né? Na cidade, eles vão em praça pública e votam em leis em praça pública, né? Com a volta do Império, nós vamos ter essas liberdades, né? Então, pessoal, não esqueçam aí, né? De apoiar e ouvir a Web Rádio Brasil Imperial. Agradecer aí os trabalhos do César Jacques, que está sempre nos ensinando, porque eu sou totalmente leigo na coisa, eu sou calça branca, ele está me ensinando, né? Falta alguns equipamentos técnicos, por isso que ele está dando essa... e nos ensinando também, né? Porque senão a gente se perde aqui, aí não sai nada, né? Então não esqueça aí de curtir, né? Tem também a página da Web Rádio Brasil Imperial no Facebook, curtir a página do Anjo do Império, do Ciclo Monarca Brasileiro, a página do Pro Monarquia, que é o órgão oficial da Casa Imperial do Brasil. Exato, da Casa Imperial do Brasil, né? Também temos no YouTube o Anjo do Império. Lá tem vídeos desde 2015 para cá, de todos os movimentos que eu participei, o Anjo do Império participou, né? Tem vídeos muito interessantes aí também do Instituto Filho Correia de Oliveira, né? E agradecer essa imprensa que realmente está jogando luz, na verdade, né? O Brasil Paralelo, a República de Curitiba, Terça Livre, tem mais gente aí que agora nem vou lembrar, mas tem muita gente boa por aí, tem muito youtuber realmente falando a verdade e a situação real, né? Beleza, então podemos encerrar? Alguém quer falar mais alguma coisinha que esqueceu? Podemos encerrar? Então, agradeço aí todos que estiveram no chat, né? Agradeço a todos que nos estiveram ouvindo pela Web Rádio Brasil Imperial e pelo Anjo do Império. Agradeço ao todo, agradeço a tudo, agradeço a todos. Um beijo no coração. Ô, César, solta aí o jingle da nossa Web Rádio Brasil Imperial. E, estão perguntando aqui quando é que tem. O Getúlio Vargas, é a mesma coisa, né? Web Rádio Brasil Imperial. Propaganda também é conteúdo. Com uma boa propaganda, você consegue mais que vender. É possível conceituar. Grandes marcas estão sempre anunciando. Anuncie você também. Anuncie em Web Rádio.
É rádio, é internet, é mais comunicação para sua marca, serviço ou produto. O rádio na internet já é uma realidade e você precisa acompanhar as novas tendências de propaganda. Anuncie em Web Rádio, uma iniciativa do Encontro de Profissionais de Web Rádios Brasileiras e uma realização da Na Mosca Produções Audiovisuais. Na juventude, descobre que existe dois Brasis, um do Estado brasileiro que vive no Fausto e outro da nação que paga a conta escravizada desde 1889. Desde então, se empenhou a estudar e alertar as pessoas, culminando em 2014 com o desastre total dessa república, coloca em prática o seu sonho. Daí, nasce o Anjo do Império para resgatar o Brasil e a dignidade dos brasileiros. Oferecimento Taubaté Imperial, ajudando a resgatar a história e a cultura nacional. E aí, como é que vocês estão? Acabou assim não? Acabou?